Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num fenômeno, assim, impressionante da natureza. Como é que um tornado nasce dentro daquela nuvem gigante que gira a supercélula? E para nossa conversa a gente está usando um material bem completo sobre tornadogênese, compilado pelo Kelton Halbert, lá da Universidade de Oklahoma e do Storm Prediction Center dos Estados Unidos. É um material recente, de abril de 2023. A ideia é destrinchar isso. Como o entendimento evoluiu, o que se sabe hoje, os mecanismos, né? Isso mesmo. E é bom lembrar, como o próprio material diz, que essa é uma área que está sempre mudando, sabe? Tem várias linhas de pensamento. O que a gente vai discutir aqui é o que essas fontes apresentam. Mas, claro, a atmosfera nem sempre segue o roteiro certinho dos nossos modelos. Perfeito. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Tem uma história quase de filme aí no começo, né? Exato. A coisa toda que deu o pontapé inicial para a previsão moderna de tornados começou lá em 1948, na base aérea de Tinker, em Oklahoma. Dia 20 de março, um tornado passou e fez o estrago. Aí só 5 dias depois, 2 meteorologistas da base, o Phobos e o Miller, olharam para o mapa e... Nossa! Viram que estava tudo muito parecido de novo, né? Exato. Assustadoramente parecido. E a pressão, imagina, o comandante da base não queria outra surpresa daquelas. Ele basicamente mandou eles fazerem uma previsão. E eles ficaram naquela... Porque, na época, soltar um alerta de tornado era quase proibido. Medo de causar pânico. Exato. Pânico generalizado. E se errassem, podia custar a carreira. Mas mesmo assim, eles foram lá e emitiram a previsão no dia 25 de março. Foi a primeira previsão oficial de tornado que deu certo na história. E deu certo mesmo. Em cheio. Outro tornado atingiu a base naquele dia. Só que, por causa do aviso, deu tempo de proteger as aeronaves, ninguém se machucou seriamente. Foi um divisor de águas, sabe? Nossa, que história! Pois é. Isso ajudou a quebrar aquela resistência de quase meio século contra prever tornados. Daí para frente começaram a surgir os centros especializados, o Severe Storms Forecast Center em 51, que hoje é o SPC. O Storm Prediction Center. Isso. E o National Severe Storms Project em 55, que virou o NSSL, o Laboratório de Pesquisa. Incrível como um evento específico pode impulsionar a ciência. Mas ok. Prever era uma coisa, entender como o tornado se formava era outra batalha, né? Imagino que aí a tecnologia começou a ajudar, o radar Doppler. Sem dúvida. O Doppler foi revolucionário. Ele consegue ver o vento lá dentro da nuvem, a rotação. Antes disso, era tudo mais, digamos, conceitual. E foi aí que o Les Lemon e o Charles Dozel, lá em 79, propuseram um modelo atualizado da supercélula. Eles usaram o radar, então? Usaram o radar, sim, mas não só isso. Usaram observações de superfície e, muito importante, as imagens e vídeos dos primeiros caçadores de tempestades. Gente que ia para campo registrar tudo. E qual foi a grande novidade do modelo deles? A grande sacada foi destacar uma estrutura específica, a corrente descendente do flanco traseiro. A famosa RFD, né? Rear Flank Downdraft. Eles não só identificaram ela melhor, mas colocaram ela no centro da formação do tornado. A RFD, certo. E como eles ligaram essa corrente de ar que desce com o funil lá embaixo? Qual era a ideia? A hipótese deles era que a RFD era, assim, a principal responsável. Eles pensaram em 2 processos. O alongamento do vórtice, tipo patinador que gira rápido. Quando encolhe os braços, né? Isso. E a inclinação da rotação. Pegar uma rotação que está na horizontal e virar ela para a vertical. A ideia era que um vórtice se formava lá em cima, nos níveis médios, entre a corrente que sobe e a RFD. E aí, a RFD, descendo, trazia esse vórtice para perto do chão. Entendi. O vórtice descia com a RFD. Isso era diferente de outras ideias da época. E hoje, essa ideia ainda se sustenta? Sim, era diferente. Tinha gente que achava que os redemoinhos podiam se formar na frente de rajada, lá na beirada da chuva. Mas o Doppler já mostrava a rotação forte mais para cima, sabe? O que não batia muito com isso. Eles também já falavam da geração baroclínica,
Aquela ligada às diferenças de temperatura? Exato. Ar frio da chuva encontrando o ar quente. Eles sabiam que devia ser importante, mas faltava dado na época para provar. E sobre hoje? Bom, o consenso agora, com simulações e mais observações, é que o vórtice do tornado se organiza e ganha força mais embaixo mesmo, perto do solo. Não que ele desça prontinho lá de cima como o Lemon e o Dozel imaginaram inicialmente. É um ajuste importante, né? A ciência evolui, né? Vai refinando as ideias. E você falou de simulações, isso nos leva para a era mais moderna. O material que a gente está usando fala de um trabalho importante de Markovsky e Richardson, de 2014. Eles usaram simulações, mas de um jeito mais simples. Como assim? Foi uma abordagem bem esperta. Eles usaram modelos de computador secos, ou seja, sem simular a chuva, o granizo, a evaporação diretamente. Para representar a corrente ascendente, eles colocaram uma fonte de calor artificial. E para simular a corrente descendente e a piscina fria, Ah, cold pool, aquela área de ar frio que se espalha. isso. Para simular isso, eles usaram uma fonte de frio artificial. Essa simplificação deixou eles isolarem melhor o papel de outras coisas como o cisalhamento do vento, a mudança do vento com a altura. E o que essas simulações secas revelaram? Coisas bem interessantes. Primeiro, confirmaram que a rotação horizontal, aquela com eixo paralelo ao chão perto da superfície, vem principalmente do tal mecanismo baroclínico. As diferenças de temperatura e densidade na borda da piscina fria são muito eficientes para criar essa rotação. E segundo, eles viram que um cisalhamento forte do vento bem baixo na atmosfera é crucial. Isso faz o mesociclone, a rotação da supercélula, ficar mais forte e mais perto do chão. E um mesociclone forte e baixo consegue sugar o ar com mais força perto da superfície. Então, mesmo nesses modelos novos, a corrente descendente, a RFD que o Lemon e o Doswell destacaram lá atrás, continua sendo importante? Fundamental. A RFD simulada, ou essa corrente descendente artificial, é a peça que conecta tudo. Ela pega aquela rotação horizontal criada perto do solo. Baroclinicamente? Isso, baroclinicamente. E a inclinar, vira ela para vertical. Uma vez que a rotação está no eixo vertical, a sucção forte do mesociclone lá embaixo consegue esticar ela, sabe? Como o patinador puxando os braços. E aí ela intensifica muito. E a piscina fria, eles simularam artificialmente, né? O quão fria ela precisa ser para ajudar o tornado a se formar segundo esses modelos. Olha, a intensidade dela parece ser um ajuste fino bem crítico. Nas simulações deles, o ideal não era nem a piscina fria mais gelada, nem a mais fraquinha. Um meio termo. Exato. Uma muito forte, muito densa, até criava muita rotação horizontal na borda, mas era tão pesada que o mesociclone não conseguia levantar aquele ar para esticar a rotação vertical. E uma muito fraca, bom, não gerava rotação suficiente para começar. Então o ponto ótimo era... Empuxo negativo intermediário. Forte o bastante para gerar a rotação inicial na borda, mas não tão pesada que impedisse o mesociclone de levantar e esticar. Entendi. Então a RFD inclina a rotação horizontal, a piscina fria não pode ser nem muito forte nem muito fraca. Mas como exatamente essa inclinação e o estiramento acontecem ali, bem pertinho do chão? O material fala de alguns mecanismos, né? Isso. São tipo receitas diferentes que a atmosfera pode seguir, e todas envolvem essa dança complicada entre o ar que sobe, o que desce, a rotação que já existe, as diferenças de temperatura. O material descreve principalmente 3 ideias que vieram das simulações. A primeira é a de Davis, Jones e Brooks, lá de 93, DJB. Eles imaginaram uma parcela de ar entrando na corrente descendente. Ela já tem rotação horizontal. O ar descendo empurra ela para baixo e inclina essa rotação. Só que, ao mesmo tempo, a geração baroclínica continua criando mais rotação horizontal. Isso faz a orientação da rotação meio que escorregar em relação à trajetória da parcela. E qual o resultado disso? O resultado, segundo eles, é que quando a parcela chega lá embaixo, no ponto mais baixo, ela já ganhou uma componente de rotação vertical, para cima. Aí, essa rotação vertical é rapidamente sugada e esticada pela corrente ascendente ali do lado.
O Markovski e Richardson, naquele estudo de 2014, disseram que viam isso nas simulações deles. Ok, esse é um mecanismo. E os outros? Bom, aí tem uma revisão disso proposta por Rotuno e colegas em 2017. Eles mostraram, também com simulações, que a parcela nem precisa chegar lá embaixo já com rotação vertical. A própria corrente descendente gera muita rotação horizontal perto do solo por causa da baroclinicidade. Mesmo que a rotação vertical seja zero, a posterior inclinação e estilamento dessa rotação horizontal pela corrente ascendente já seriam suficientes. Ah, então para eles ter bastante rotação horizontal perto do solo já bastaria para começar o processo. Basicamente isso. E tem também o mecanismo de Trapp-Wiseman, de 2003. Originalmente foi pensado para tornados em linhas de tempestade, mas outros pesquisadores viram algo parecido em simulações de supercélulas também. A ideia aqui é que as correntes descendentes empurram as linhas de vórtice horizontais, que já existem na atmosfera por causa do cisalhamento do vento, para perto do chão. E o que acontece quando elas são empurradas? Isso cria um par de vórtices girando em sentidos opostos ali perto da superfície. A corrente ascendente principal encontra esse par e acaba preferindo esticar o vórtice que gira no mesmo sentido que ela, o ciclônico, amplificando ele. Certo, então temos DDB, Rotuno, Trapp-Wiseman. 3 caminhos teóricos vistos em simulações. Já se sabe qual deles é o principal na vida real ou se todos podem acontecer? Ótima pergunta. E aí entra a pesquisa atual, né? Simulações são ótimas, mas são modelos. O material cita um estudo de Poyer e Dow, de 2020, que tentou investigar isso. Eles olharam qual mecanismo parecia mais importante para manter a rotação forte perto do solo nas simulações deles, depois que o vórtice já tinha se formado. E o que eles acharam? Naquelas simulações específicas, eles concluíram que o mecanismo de rotomáquino, a inclinação da vorticidade horizontal para dentro da corrente ascendente, era o mais evidente na fase de manutenção. Os outros dois não pareciam ser os principais naquele estágio e naquelas simulações. Mas isso não fecha a questão, né? De forma alguma. Não quer dizer que os outros não sejam cruciais para dar o pontapé inicial ou que não sejam dominantes em outras situações. A resposta mais honesta ainda é um debate. O mais provável é que a natureza use uma mistura disso tudo, dependendo das condições exatas da tempestade. Faz sentido. E você mencionou que são simulações. Quais cuidados a gente precisa ter ao interpretar esses resultados? Vários. Primeiro, a resolução. Muitas simulações pegam bem a supercélula inteira, mas não tem detalhe suficiente para capturar um tornado real, que é bem menor. Por isso eles falam em vórtices tipo tornado. Entendi. E segundo, talvez mais importante, muitas usam uma simplificação chamada free slip na interação com o solo. É como se o vento deslizasse sem atrito nenhum. Mas na realidade tem atrito, né? Com chão, árvores, construções. Exato. E o atrito deve ser importante. Alguns estudos que incluíram o atrito, como os de Roberts e colegas, sugerem que ele pode sim ser um fator-chave, talvez até mudando um pouco o papel da baroclinicidade. Nessas simulações com atrito, eles viram tornados se formando às vezes antes mesmo de ter uma piscina fria bem definida. Ah, interessante. Só que sempre tem um mas. Markowski e Bryan, em 2016, publicaram um artigo dizendo que a gente ainda entende muito pouco sobre como o ar se comporta bem pertinho do solo dentro do fluxo caótico de uma tempestade. A camada limite ali é complicada. Então, a forma como o atrito é colocado nos modelos pode não ser a ideal ainda. Pode ser que não. Então, o papel exato do atrito na formação de tornados em supercélulas, olha, ainda é uma grande interrogação. É uma área de pesquisa superativa. Entendido. Nossa, quanta complexidade só nas supercélulas. Mas e aqueles outros tornados? Aqueles que a gente vê às vezes em dias nem tão severos, que não parecem vir dessas supercélulas gigantes. Os landspouts, waterspouts, o material fala deles? Fala sim, brevemente. E é uma distinção importante. Esses são os tornados não supercelulares. A grande diferença é que eles não têm um mesociclone por trás, aquela rotação profunda e duradoura da supercélula. E como eles se formam, então? O mecanismo é mais simples, digamos, é basicamente esticar na vertical uma rotação que já existe perto da superfície. Essa rotação pode vir de brisas marítimas, frente de rajada de outras tempestades, até o relevo pode influenciar. Se uma nuvem cumulus comum, sem mesociclone,
passa por cima dessa área com rotação, a corrente ascendente dela pode esticar isso e formar o funil. Ah, tá. Eles geralmente acontecem em dias com pouco cisalhamento do vento, que é o oposto do que a supercélula precisa. Interessante. Duas receitas bem diferentes para chegar num tornado. Voltando para as supercélulas. Com toda essa ciência sobre cisalhamento, instabilidade, AFD, piscina fria, como os meteorologistas na prática tentam prever quais supercélulas têm mais chance de soltar um tornado? Esse é o grande desafio, né? Traduzir a ciência para previsão. Uma ferramenta muito usada para tentar juntar esses ingredientes é o chamado Significant Tornado Parameter, o STP. Foi desenvolvido pelo Thompson e colegas e revisado depois. É uma fórmula que combina várias coisas que a gente discutiu e que parecem favorecer tornados, especialmente os mais fortes em supercélulas. E o que entra nessa fórmula do STP? Quais ingredientes? Basicamente, ele junta energia, o MLCAP, que mede a instabilidade, o combustível, umidade baixa e base da nuvem, o MLCL. Níveis baixos sugerem mais umidade perto do solo, o que talvez leve a piscinas frias menos intensas, que a gente viu que pode ser bom. Inibição, o MLSIM, a tampa inicial. Um pouco de inibição pode até ajudar a focar energia. Cisalhamento profundo, a diferença de vento entre a superfície e 6 km, essencial para a supercélula se organizar. Rotação baixa, a Storm Relative Helicity, SRH, principalmente de 0 a 1 km ou 0 a 3 km. Isso mede o quanto de rotação o ambiente oferece para a tempestade ingerir e inclinar. Parece uma tentativa de quantificar vários dos pontos-chave que a gente conversou. Esse STP ainda está sendo pesquisado, refinado. Eles sugeriram que calcular a SRH, essa rotação, numa camada ainda mais rasa, tipo só nos primeiros 500 metros, poderia ser um indicador ainda melhor para prever tornados fortes do que usar as camadas de 1 ou 3 quilômetros do STP tradicional. Isso reforça a ideia de que o que acontece bem pertinho do chão é super crítico, né? Exatamente. Muito crítico. Que viagem pela ciência dos tornados. A gente saiu lá de 1948 com o Faubusch e Miller quase que só olhando para o céu e para os mapas, passou por Lemon e Dozo nos anos 70 usando o radar para destacar a RFD e chegou nessas simulações super complexas tentando decifrar os detalhes de como a rotação é inclinada e esticada lá embaixo, com as ideias de JJB, Rotuno, Trepp-Wiseman. Exato. Fica muito claro o papel central das correntes descendentes como a RFD. Elas não são só uma consequência, elas agem na formação do tornado. Vimos a importância do cisalhamento bem baixo, da intensidade certa da piscina fria e dessa física sutil de inclinar e esticar a vorticidade. E ferramentas como o STP tentam pegar tudo isso e transformar em algo prático para a previsão. E ficou bem claro também que ainda tem peças faltando nesse quebra-cabeça, né? Principalmente o papel exato do atrito com o solo. Precisamente. E talvez um pensamento final para a gente refletir seja este. Mesmo com todo esse avanço para entender os ingredientes e os mecanismos gerais, a pergunta de $1 milhão continua. Por que, no mesmo dia com condições ótimas, algumas supercélulas soltam tornados violentos e outras iguaizinhas na aparência não soltam nada? Aquele gatilho final, né? Exatamente. Prever qual tempestade específica vai gerar um tornado e quando e onde isso vai acontecer com precisão. Olha, esse ainda é um dos maiores desafios da meteorologia. A busca por essa peça final, o que diferencia o sucesso do fracasso ali na hora H da tornadogênese, é o que move muita pesquisa hoje em dia.